Olá, muito boa noite. Estamos falando ao vivo do estande da Tarobá, na Smart Agro, pavilhão internacional da Sociedade Rural do Paraná, onde está acontecendo a Expo Londrina, 63ª exposição de Londrina. Um sucesso, hoje sexta-feira, faltando 3 dias, 2 dias e meio, podemos dizer, para acabar a exposição, mas a Sociedade Rural já está considerando um sucesso. E a gente sempre traz conteúdo especial para você. O Tá no Pod da Tarobá tem temas variados, tem convidados especiais, e hoje eu estou recebendo aqui 2 convidados muito especiais que vão falar sobre coisas interessantíssimas. Uma delas, inovação. E eu já vou apresentar para vocês o André Galetti, que é o gerente de planejamento da Integrada. André, muito boa noite, um prazer em te receber aqui. Boa noite, Fernando. Um prazer estar aqui com você. E boa noite a todos os ouvintes aí que estão com a gente. Para contar um pouquinho, né? Para a gente contar um pouquinho do trabalho da Integrada, o que a gente está fazendo aqui na exposição e todo o trabalho de inovação que a gente está. Com certeza. Olha, se você gosta de inovação, principalmente no campo, fique ligado no nosso podcast que você vai saber de muitas novidades que estão acontecendo por aqui. E o Adriano também, Adriano Batista da Silva, que é o gerente de máquinas da Integrada. Não é isso, Adriano? Boa noite, prazer em te receber aqui também. Isso mesmo, Fernando, boa noite. Nossos agradecimentos. É sempre muito bom poder falar da nossa cooperativa, isso nos traz muitas alegrias. E isso aí, sou gerente comercial do departamento de máquinas da cooperativa Integrada. Também trazer um pouco mais dessa história, de tudo que nós conseguimos então somar com muito valor, com muita sustentabilidade no campo para o nosso cooperado. Legal. André, a Integrada já está aqui participando da Expo Londrina há 25 anos, né? 25 anos. Então participou de parte dessa evolução do evento e, como a gente fala em inovação, vocês trouxeram muita inovação para cá, não foi? Sim, sim. A Integrada é um grande parceiro da sociedade rural. Como você disse, 25 anos já aqui, né? É uma jornada grande, né? E desde o começo, se a gente for considerar, a Integrada esse ano vai completar 30 anos. Então, desde a sua base, a gente viu essa parceria muito produtiva e a gente faz a questão de estar sempre junto. Entendendo que esse evento da Expo Londrina é um evento, sim, que trabalha muito o entretenimento, mas que também trabalha muito a inovação e sempre traz novas tendências de mercado, novos assuntos que são debatidos. E esse é um assunto que muito interessa para a cooperativa. Inclusive, você vai participar daqui a pouco do Hackathon. Sim, aqui sim. mesmo, né, no pavilhão internacional. Sim. O que você vai tratar lá? Já dá um spoiler, adianta um pouco para a gente aí. Esse Hackathon, ele tem uma característica especial, mostrando até o ponto de inovação que traz a feira, né? Vai ser o primeiro Hackathon do Brasil, exclusivo com pesquisadores de academia, aonde eles vão trazer as suas pesquisas e, por meio dessas pesquisas, participar desse processo para desenvolver uma solução que seja factível para o mercado. E aí, o Hackathon, ela é uma competição. Tem as suas oficinas no meio, que se desdobram. Começa hoje, às 19 horas, no Pavilhão Internacional, né? Convido a todos a participarem desse evento. E ele vai transcorrer durante todo o sábado, com oficinas para os participantes. E no domingo de manhã tem a banca avaliadora, aonde vai ser identificado as equipes que vão ser destacadas nesse evento. Ao todo são 22 equipes, estudantes não só de Londrina, está vindo universidades de fora também, para poder concorrer a esse prêmio. Os primeiros destaques seriam um prêmio financeiro, mas o mais importante para eles, os destaques eles vão ter o direito de participar da aceleradora Go SRP, que fica aqui no Parque Tecnológico, para poder desenvolver a sua solução. Que bacana. E isso é único. De trabalhar um hackathon exclusivo com pesquisadores, a gente não viu nenhum hackathon desse formato no Brasil. E quando a gente fala em aceleradora, até para a nossa audiência entender, você está estimulando, você está trazendo gente para cá que quer conhecimento, que quer talento, né? Que quer buscar talento. Como é que funciona isso? Como é que faz para participar disso? Imagina você ter uma grande ideia, você que está ouvindo a gente tem uma grande ideia, mas não tem uma empresa. Participar de um hackathon desse, você desenvolve competências, vão gerar oficinas, por mais que seja uma competição, gera uma oficina para que no fim desse evento você tenha um produto idealizado e, consequentemente, até um potencial de ter a sua própria empresa, com esse dinamismo que são as startups, que a gente chama. Só que muitas vezes você está no começo da ideia. A aceleradora, ela vem para auxiliar a trilhagem desse time
nesse processo de mercado de trabalho, do negócio em si. Como organizar o meu modelo de negócio? Como que eu consigo levar isso para o mercado de uma forma estruturada? E isso, Londrina, ela é muito rica no nosso ecossistema, porque além dessa aceleradora, a gente pode passar, inclusive, por um outro processo de incubação, onde há um desenvolvimento um pouco mais intenso desse trabalho, ou evoluindo essas trajetórias, nós temos áreas dentro de Londrina que permite o que a gente chama de tração. A empresa ela já saiu do ramo da ideia, Sim. ela já tem o seu produto pronto, mas não tem o mercado. E como que eu levo isso para o mercado? E aí a gente entra numa parte de tração onde temos um ecossistema de apoio para esse tipo de trabalho. Então a gente consegue pegar de todas as escalas de desenvolvimento de uma startup dentro do ecossistema de Londrina e apoiar essas startups. Perfeito. Aqui é um ponto de partida. E aí depois a gente vai desenvolvendo. Mas esse estímulo, esse incentivo que vocês dão, não só aqui, mas no dia a dia, é que é bonito de ver. Eu vou colocar o Adriano na conversa, porque o Adriano, quando a gente fala em tecnologia, eu me lembro que uma das primeiras inovações que o agro puxou de uma tecnologia que já existia foi o drone, ok? Só que a tecnologia embarcada que você tem hoje nas máquinas é algo impressionante e não tem tanta visibilidade como teve o drone, né? O que você poderia citar para a gente hoje de telemetria, de questão de meteorologia, que a gente pode acessar hoje na palma da mão, no meio do campo? Você não precisa mais estar lá no escritório, você não precisa estar mais isolado num lugar, você pode estar na fazenda, você pode estar no meio de uma plantação, que te facilita a vida. Exatamente, Fernando. Quando alguma tecnologia é evidenciada, se torna como o drone foi realmente agora de uns 2 anos para cá, né? Vem pegando muita força no mercado. E nós, da Integrada, também não poderíamos deixar de entrar nesse mercado. Ou seja, hoje a Integrada também disponibiliza o produto drone de pulverização para todos os nossos cooperados e todos os nossos clientes e agricultores que desejem realizar a aquisição. Mas por trás disso, né, existem também outras tantas tecnologias que nós podemos agregar, sim, para que o produtor produza cada dia mais, de maneira mais sustentável e de modo muito mais assertivo. Nós temos desde uma tela de GPS, né, que nós falamos no campo. Muitos produtores chamam, essa tela é um pinta-tela, né, um GPS que marca por onde eu passo. Nós temos desde essa simples tela até algo excepcional, nós chamamos de full tecnologia. Nós conseguimos controlar, por exemplo, cada planta que é depositada no solo, nós sabemos quantas milhões... Cada planta? Cada planta que foi depositada... Não é um hectare? Não. Uma plantinha, uma mudazinha que está ali dentro? Cada semente que foi depositada no suco de plantio, nós conseguimos identificar dentro do talhão. Nós conseguimos também entender que, através de todo um software muito bem aprimorado, que essa planta não se sobreponha, ou seja, aonde já tem uma planta, a nossa plantadeira, com essa full tecnologia, com todo esse sistema, ela vai indicar, olha, aqui já tem uma planta. Identificou. Aqui já está ok, não solte outra, né? Dizendo assim, de modo muito simples, não vai sobrepor aquele lá. Quer dizer, não vai gastar uma semente desnecessariamente, porque ele já tem. Isso. O que acontece? O produtor economiza, ele produz muito mais, porque não há uma competição entre plantas, né? E isso também a gente consegue na adubação. Ou seja, eu consigo distribuir a medida correta do insumo químico ou biológico que seja, sim, porém de uma maneira muito melhor distribuída. Né? O equipamento, ele entende, o software, que tem muito a ver com tudo isso que é desenvolvido aqui, até pelos nossos cooperados mesmo, filhos de cooperados, que depois acho que o André vai trazer também algo nesse sentido, que os jovens, então, conseguem trazer essa inovação. Né? Então, vamos lá, falamos de plantas e de insumos. Aí vamos mais além ainda. Todos os tratores que existem no mercado hoje, nós conseguimos atender, nós, Integrada Máquinas, independente de marca, modelo, ano, né? Tendo alguns requisitos básicos, nós conseguimos então instalar esses equipamentos, atualizar esses equipamentos através do quê? De como a gente atinge esses produtores, né, que já tem disponibilidade para acessar essa tecnologia e muitas vezes, Fernando, eles não têm conhecimento. Então nós temos hoje uma equipe robusta, de muitos consultores a campos,
né? Todos eles a campo. Temos 2 supervisores comerciais, um no Paraná e um no estado de São Paulo, que nós atuamos também na região ali do interior do estado de São Paulo, ali no Vale do Paranapanema. Atendemos 27 municípios ali pela loja de máquinas da Integrada, outros tantos com a área comercial de grãos da Integrada também. Sim. Temos toda essa equipe robusta, como eu disse, e temos também um especialista de produtos. Esse especialista de produtos é o nosso homem que vai até o produtor e diz: olha, a receita da sua tecnologia é essa. E como a cooperativa, Fernando, ela pensa muito forte em torno de economia, sustentabilidade e levar o que há de melhor no campo e dizer: olha, isso é realmente o que você precisa, produtor, o que você precisa, cooperado. Nós temos com esse homem, esse especialista de produto em tecnologia, ele já leva demonstrações em loco, ele já tem preparado no carro dele um demonstrador, ele utiliza no carro mesmo. Sim. Ele transporta uma tela, um volante daquele que é todo equipado eletronicamente e comandado via satélite através de softwares, né? Ele já vai lá e diz: olha, produtor, esse é o equipamento que você precisa e ele funciona assim. Né? Então, desse modo, a gente consegue levar a receita perfeita. Quer dizer, personalizado, customizado de acordo com a necessidade dele. André, uma pergunta que eu quero correlacionar com isso. Nós podemos dizer que muitas tecnologias que vieram, muitas inovações, derivaram de outras. Mas tem muita coisa que foi criada no próprio campo, não é? Eu te pergunto o seguinte: esses jovens cooperados, filhos de cooperados que estão... Tem algum projeto inovador que é diferente de tudo que a gente já viu por aí? Sim. Acho que para falar dos jovens, a gente pensa num grande desafio que não só a Integrada, mas o agro tem todo, que é a sua própria sucessão. Sim. Né? Teve, algumas décadas atrás, teve muito movimento de sair do campo e para as cidades. Sim. E muitas vezes... E não era um campo tão tecnificado. Né? Hoje a realidade muda totalmente. E há essa preocupação com a sucessão, de como levar essa gestão das propriedades para os filhos. Então vamos lá. Para os netos. A inovação pode ser um fator de evitar um êxodo, né, evitar uma saída, porque, vamos falar aqui para o nosso público entender. Eu sou produtor rural, tenho lá minha fazenda, é o meu patrimônio. Meu filho se forma em medicina e vai embora para os Estados Unidos. Só ele, só tenho filho único. Eu me vou. Ele vai tocar minha fazenda nos Estados Unidos? Não vai. Agora, porque ele queria medicina. Hoje, com essa tecnologia que está todo mundo absolutamente integrado e conectado, eu consigo segurar mais essa galera aqui, esse jovem aqui. A Cooperativa Integrada, ela tem um programa específico para jovens produtores. Que bacana, como é que é esse programa? programa? Filhos de produtores. É um programa que estimula, que aproxima 2 grandes temas para ele. A governança, propriamente dito, tanto na governança da propriedade em si, quanto da própria cooperativa, tá ativo na cooperativa, e a inovação. Porque é um olhar que atrai essa nova geração, sobre essa nova tecnologia. Sim. Né? O Adriano citou agora alguns exemplos e ficou muito claro da evolução da inovação que tem no agro. E um ponto interessante até para complementar é dizer assim, não é sobre a evolução só do produto. A gente está falando também do quanto que as pessoas precisam evoluir, se tecnificar. As pessoas têm que estar capacitadas para evoluir nessa frente. E esses jovens têm muito esse interesse. A gente teve, inclusive, uma ação aqui na feira com os nossos jovens cooperados, onde eles tiveram uma aula de robótica para desenvolver e programar sensores, eles mesmos, num projeto Maker, e para estimular, para criar dispositivos de temperatura, de umidade, de sensores para identificar a presença na entrada da propriedade. E a proposta aqui não é eles desenvolverem seus próprios produtos. Muitas vezes você já tem pronto isso no mercado. Mas é para mudar a cabeça e ter aquele pensamento criativo, aquele espírito inovador. E para mostrar também que o agro é um setor muito rico para esse tipo de trabalho. Esse tipo de movimento traz um olhar do jovem para o campo novamente e realmente seguindo um processo de sucessão. E trazendo toda essa tecnologia embarcada para o campo. Todo esse trabalho, que um dos exemplos que o Adriano cita das máquinas, isso hoje já é uma realidade já.
E imagina o nível de produtividade que a gente tem. Se a gente for puxar os dados da Conab, de 30 anos da soja, da safra de 90 a 91, até o início dessa década, fechando em 30 anos, a gente cresceu em área de soja pouco mais de 80% do seu crescimento em 30 anos. A produtividade de soja nesse mesmo período cresceu 350%. Olha aí. E não vai parar por aí. Imagina, nesses últimos anos, o estresse, né, climático que a gente está vivendo. Secas. Eu sou da época que tinha primavera, verão, outono, inverno, as chuvas nos meses corretos. Você é do tempo que o inverno era frio? Era frio. Porque agora frio. A gente teve ano que tivemos 31, 32 graus em pleno inverno, né? Acho que todos somos aqui, né? Todos somos, né? Nós vivemos isso. E frio em dezembro, né? Exatamente. Eu brinquei até recente, falei assim, eu estava sentindo saudade do outono. Esse ano tá com cara de outono. Característica, friozinho de manhã e calor à tarde. E aí, imagina se a gente não trabalha essa tecnologia. Máquinas é um exemplo, mas imagina a tecnologia das sementes. Para fazer realmente, então, esse trabalho... Impressionante, é um trabalho em várias frentes para poder atender isso aí. Agora, olha só, esse crescimento que você pontuou, eu não tinha noção disso, o que nós crescemos e o que nós vamos crescer daqui para frente, a escala que nós vamos crescer. E eu incluo aqui a inteligência artificial, que me parece que foi um pulo de qualidade que você vai ter em inovação também, com mais velocidade, inclusive, dentro do agro. Está certo esse raciocínio? Sim. Acho que a inteligência artificial ela veio para ficar. Acho que em todos os setores isso é notório. No agro, qual que é o grande desafio? É realmente trazer uma aplicabilidade que gere valor para o produtor. Um exemplo é esse. Como que eu consigo, por meio da inteligência artificial, aumentar a produtividade no mesmo espaço? Porque a proposta não é ficar crescendo área, é produzir mais na mesma área. E a gente começa a entrar num outro tema também, que não é mais sobre o volume de produtividade. A gente já começa a falar sobre a qualidade da soja, já começa a desenvolver produtos onde aquela soja tem um mais alto teor de proteína, que vai trabalhar para outros tipos de ação. Sim. E aonde que a inteligência artificial ela entra nisso? Como que a gente consegue ser mais efetivo em toda essa parte do manejo? Como que a gente consegue ser mais eficiente? Essas máquinas, por exemplo, que o Adriano citou, tem embarcado algumas delas a inteligência artificial. Só essa da plantadeira que ele citou é extraordinária. Que reconhece, que tem todo um ponto. Então, é a tecnologia não comandando o campo, mas atuando como um copiloto para que o produtor ou quem está seguindo tomar suas decisões assertivas. Tudo aquilo que a gente vê que aumenta a produtividade com rentabilidade para o produtor é, na nossa visão, inovação. E a inteligência artificial ela cai bem em cima desse ponto. Sim, e culturalmente, né, principalmente para os mais antigos, aumentar renda era aumentar tamanho, comprar a propriedade do vizinho, e hoje está tendo muito problema de alavancagem também, né? Sim. Gente que ainda tentando fazer isso, a gente tem inúmeros casos aí, endividamento de produtor rural, enfim, uma série de problemas que caberia até um outro momento. Mas fazer mais, com mais eficiência, no mesmo espaço, ou talvez até em menos, né? Num espaço ainda menor. Isso. Adriano, jogando para você, dentro desse contexto que a gente está trabalhando aqui, o setor de máquinas evoluiu na mesma proporção que a qualidade da soja, por exemplo, ou foi até mais? Fernando, acho que até supera, né? Porque nós temos um parque de máquinas hoje, na grande maioria das propriedades, muito atualizado, né? Os produtores, eles sabem, eles já estão antenados nessa nova tecnologia que chega, que realmente é um aliado. E então ele acaba sim investindo em tecnologia para que ele consiga extrair mais, né? E como bem colocou o André, ele disse sobre produzir mais em um menor espaço, né? Nós que somos aí do campo de longa data, eu venho de uma época que o produtor colhia ali em torno de 80 sacas de soja por alqueire e era uma mega produtividade. Hoje nós temos uma realidade onde o produtor ele já alcança seus 240, 250 sacas por alqueire da mesma soja, né? Não vou me aprofundar muito, até porque não é a minha área, mas a integrada,
A própria integrada hoje, ela consegue trazer essa eficiência não só através da tecnologia embarcada nas máquinas que chegam ao campo através das nas nossas lojas de máquinas, mas também com os nossos desenvolvimentos tecnológicos, né, melhoramentos genéticos em sementes, que nós também temos a nossa área de desenvolvimento, que nós temos as nossas UBS, que são as nossas unidades de beneficiamento de semente, temos a nossa marca própria de semente, ou seja, a gente consegue entregar uma genética de melhor qualidade para que o produtor, com essa genética de melhor qualidade, aliado à alta tecnologia, que também nós ofertamos, ele consiga alcançar, então, altíssimas produções. Por quê? Ele realmente não precisa mais se preocupar se ele vai adquirir um novo imóvel ou não. Ele só precisa pensar no seguinte: eu preciso estar atualizado de forma estratégica, pensar um pouco mais adiante, sempre um passo à frente, e dizer, olha, eu estou realmente preparado para o futuro. Sim. O presente, eu preciso estar fazendo realmente bem feito, eu preciso entregar com muita qualidade, mas o produtor em si, ele precisa pensar lá na frente. Frente a tudo isso, que nós então estruturamos toda essa equipe, que leva sempre para o produtor, como bem colocou o Galete, nós precisamos levar para ele essa ideia de que, olha, a inovação chegou, para que você consiga, que seus sucessores continuem no negócio, porque o sonho de todo produtor, Fernando, é manter a propriedade em atividade. Nenhum produtor possui um imóvel rural hoje e ele pensa, eu vou comercializar a minha propriedade, eu quero vender para o meu vizinho. Não, muito pelo contrário. Ele prefere que a sua própria família, seus descendentes, continuem o negócio. Até porque nós temos muitas e muitas propriedades, inclusive na nossa região, que são propriedades que já estão na mão de produtores da mesma família 70, 80, há 100 anos, Fernando. Né? Londrina sabe muito bem disso. Sim. Com toda a imigração que tivemos, né? Os japoneses e tantos outros ao nosso redor, os nossos municípios vizinhos. Né? Então, eles continuam com esse mesmo propósito. O que nós fazemos então? Trazemos toda a tecnologia, essa parte, né, de realmente muitos softwares que nós conseguimos então entregar muito mais produtividade. E quando você tocou no assunto do drone, né, o drone hoje ele impacta muito nessa questão da produtividade. Quando a gente fala em produzir mais, em alcançar mais e conseguir atingir melhor a questão da sustentabilidade, o drone é um excelente aliado a isso. O drone, óbvio que a gente precisa estruturar bem, pensar bem sobre a propriedade, dimensionar quanto de produto e qual o número certo de aparelhos que a gente vai conseguir, né, que nós vamos conseguir atingir ali e atender a expectativa do produtor, não gera amassamento. O drone tem uma excelente eficiência logística, rapidez no atendimento, muito fácil de mapear, né? Mas eu sempre reforço, o drone hoje, na propriedade rural, ele ainda não substitui o pulverizador portado, o de reboque ou o autopropelido. Aliás, nós vamos falar sobre isso. Eu só quero pedir uma consideração final do André, porque eu preciso liberar o Galete para o Hackathon, que vai acontecer daqui a pouco. Imagina só, tudo isso que ele está falando, tudo isso que você falou, tem o respaldo, tem a consultoria da Integrada por trás. Quer dizer, quem precisar detalhar, quem precisar informação a respeito disso, pode, sem dúvida alguma, consultar, procurar os canais da Integrada. E você vê como é que a tecnologia, primeiramente, a Integrada está disponível nos seus canais oficiais, seja nas redes sociais, quanto no próprio site. E qualquer dúvida ou questão, toda a área de comunicação busca a área responsável para poder auxiliá-lo nesse direcionamento. E é muito importante quando fala de tecnologia, né, das máquinas. O Adriano citou sementes, né, a importância das sementes. Não sei se você sabia, mas tem sementes especiais, que inclusive a Integrada produz, que você comercializa, você não vende por quilo, você vende por semente. Que isso? É um nível de eficiência que ela já começa a entrar num outro estágio. De qual produto, por exemplo? De qual cultura? Nós temos a Safra Super, que são sementes especiais de soja, que entra nessa categoria. Então, o time técnico avalia a propriedade e faz todo o mapeamento. Qual é o espaçamento necessário, qual é a direção que vai ser feito, qual é a semente em si. Isso foi desenvolvido na UBS? Sim, nós temos campos de sementes
né, que são produzidas pelos próprios nossos cooperados também, Sim. realizam esse trabalho. E aí nas nossas unidades de beneficiamento a gente trata essas sementes. Então é um cuidado que é feito lá no campo já, de sementes para fazer essa produção. Então tem essa Quer tecnologia. dizer, no ambiente é exposto a todas as intempéries, essas oscilações que nós estamos tendo, indústria de céu aprovado e aberto, tudo isso. e tem essa Indústria do céu dinâmica. aberto. E quando a gente fala de máquinas, o Adriano ele traz o que a gente tem de ponta no mercado. Mas imagina que a gente tem todo um laboratório nessa esteira de equipamentos que a inovação ela percorre, que ainda não está pronta para o mercado, como por exemplo máquinas autônomas. Isso já é uma realidade em laboratório e claro, precisa toda a inovação, ela precisa ter um trabalho para redução agora de custo, para ser realmente um produto acessível, mas você pode, é feito já experimentos em propriedades reais, aonde o equipamento está trabalhando à noite, pulverizando, matando erva daninha com sensores, autônomo. E o produtor monitora isso por meio de algum canal, câmera? Acompanha tudo. Isso, imagina que você tem a precisão realmente, é possível você ter a precisão de centímetros do projeto. Como é que você consegue ensinar uma máquina dessa a percorrer a rua certinho, sem gerar nenhum amassamento ou danificar nenhuma soja? Como é que ele pode atingir uma erva daninha sem começar a matar a soja toda envolvida e deixar as ervas daninhas? Então, existe realmente muita tecnologia embarcada. E isso já saiu da esfera de laboratório, de testes, e está num processo agora de escala, de redução de custo e buscar essa escala. Logo nós vamos ver por aí. Logo. O drone já vai ser mais uma ferramenta que porque tem momentos muito específicos que o drone é a melhor solução, tem momentos que um pulverizador e vai ter um momento que uma máquina dessa autônoma. É importante você olhar todo o portfólio. Até em locais onde você fala que não se planta, um morro, por exemplo, uma ladeira, enfim, uma área de difícil acesso, uma área de fundo de APP, onde não se poderia entrar o humano, né, o elemento humano com risco, alguma coisa nesse sentido, nós vamos ter a presença desse autônomo lá. Sim. E aquela máxima, cada vez mais a gente vai buscar produzir mais no mesmo espaço. Né? O Brasil, já é comum, né? Todo mundo fala, o Brasil é o celeiro do mundo. E a cada ano, safras recordes são atingidas. Né? Em grãos de todos os tipos, soja, milho, trigo e outros grãos. E cada vez mais essa tecnologia ela é fundamental para essa evolução. Por isso que o agro é um setor muito fértil para a inovação. Por isso que a gente está aqui no pavilhão Smart Agro. Por isso que esse hackathon vai acontecer agora. Por isso que todas essas frentes vão acontecer. O que é novidade esse ano, no próxima feira do ano que vem, vamos ter outras novidades que vai trazendo. Esse dinamismo, ele acontece muito rápido e espero sempre trazer novos temas, novos conteúdos para vocês aqui. Ana Silvia, já anota aí. Exposição 2026, inovação com o André Galetti aqui no primeiro... Esse é o primeiro podcast. Esse é a primeira vez que nós estamos com o estúdio de podcast aqui, direcionado, específico para isso. E num ambiente que está totalmente dentro daquilo que a gente e que vocês também se propuseram a fazer. André, muito obrigado, viu, por estar aqui mais uma vez. O André já virou meu convidado especial. Já foi no Jogo Aberto, já foi no Primeira Hora e hoje aqui também dando a satisfação para a gente nesse podcast. Bom hackathon para você. Muito obrigado. Eu tenho certeza que vai ser um sucesso a sua apresentação. Fique à vontade com o seu compromisso lá. Obrigado por nos atender mais uma vez. E eu já vou jogando a pelota aqui para o Adriano. Opa, vamos lá. Adriano, o ponto que você mencionou até onde o drone é substituível, certo? Quer dizer, uma série de coisas fantásticas e tal, mas peraí, tem determinados pontos que ainda não consigo substituir o drone. O pulverizador ainda é a ferramenta. Tá, mas aplicando isso numa analogia para outros equipamentos e outras ferramentas também, nem todas conseguem desenvolver tudo o que a antiga tecnologia, digamos assim, fazia. Exatamente, Fernando. Um complementa o outro, né? O drone, ele vem realmente para ser essa novidade do mercado, para realmente... A gente trata muito sério isso, a questão da sucessão. Então, essa tecnologia toda aplicada ao agro, ele vem realmente de encontro com aquela situação. Existe um êxodo e nós precisamos prender esses jovens, entre aspas, no campo, para que continue realmente o trabalho da família.
O nosso pulverizador autopropelido, ele alcança muito mais áreas durante o dia, ele consegue aplicar uma proporção muito maior, também com muita eficiência, assim como o drone também é uma ferramenta de trabalho muito eficiente para o agricultor. Né? Só que são propostas completamente diferentes. O drone opera à noite também? O drone opera à noite, Olha desde que isso. mapeado, né? Com chuva? Com chuva também? Com chuva não. Com chuva nós temos nossa limitação por questões agronômicas. Sim, não se deve aplicar, né, nenhum tipo de produto com chuva. Mediante Não é por causa alta da natureza do com drone, excesso mas... de umidade, isso. Já são questões agronômicas. Mas conseguimos sim explorar muito mais, né, e produzir muito mais nessas áreas. O drone é um complemento, eu sempre digo para os produtores, para os nossos cooperados, eu digo, olha, entendam um drone como um complemento. Né? Não vamos ainda utilizar o drone 100%. Mas o mercado indica que o futuro será a questão do drone realmente, de aeronaves, de aparelhos que sejam mais eficientes, de melhor logística, né? E sempre englobando muita questão tecnológica. Sim. Nós estamos vendo também, Fernando, uma migração muito forte de empresários que entram nesse segmento do drone para prestarem serviços, né? Justamente para locarem esses drones já com os seus operadores, para operarem durante a noite. Eu sempre digo que muitos empresários e investidores, enquanto o agricultor, enquanto o produtor descansa, ele lá tira o sono dele, de manhã a área dele já está aplicada. Mas não que o nosso produtor também não possa acessar esse produto. Sim. E de encontro com isso, nós temos autopropelidos, nós temos pulverizadores portados e de barras também, reboques, né, de barra, que fazem com alta perfeição tudo isso. Né? Eu tenho, por exemplo, hoje na Expo Londrina, é um lançamento, é o nosso primeiro aparelho que chega na região com esse sistema, que é um pulverizador autopropelido com 27 metros de barra, que ele possui um sistema de 19 cortes de seção. O que significa isso? Novamente, volta naquele princípio que eu disse da semente. Se eu já apliquei aqui, por que eu vou reaplicar? Então eu tenho 19 seções, 19 possibilidades de não sobrepor uma área já aplicada. O que eu trago com isso? Valor ao grão, economia de produtos, sustentabilidade, que a nossa cooperativa preza muito por sustentabilidade. Essa questão hoje é tão evidenciada quanto a tecnologia, então nós precisamos balancear, né, ter realmente esse equilíbrio entre alta tecnologia e muita sustentabilidade. Por quê? Porque a gente precisa produzir mais e com muito maior velocidade do que antes, porque a nossa população hoje consome muito alimento, nós sabemos disso, somos um dos maiores produtores do mundo, somos um dos maiores exportadores, mas junto com isso a gente precisa melhorar a cada dia, assim como a nossa cooperativa melhora a cada dia. Nosso produtor também tem que fazer parte dessa cadeia. Né? Como? Melhoramento genético, como bem colocou o André Galetti. Todo esse melhoramento genético, ele vem realmente para somar. Como que o nosso produtor é o nosso grande aliado nessa cadeia produtiva de sementes? A gente não só pede para que o nosso produtor, o nosso cooperado, eu não chego em você e digo assim, Fernando, você é um produtor e eu preciso que a partir de hoje você me produza sementes em céu aberto. Né? Não, fora do laboratório. Não, muito pelo contrário. Eu agrego valor àquele grão que você produziu. Ou seja, você será melhor remunerado. A cooperativa está aí, então, cumprindo o papel de uma cooperativa. Trazendo não só rentabilidade para o nosso produtor, mas também agregando a ele valor. Por quê? Obviamente que todo e qualquer produtor, que seja um produtor de semente, ele se sente mais valorizado. Sim. Poxa, ele está replicando uma tecnologia que foi desenvolvida onde? De repente aqui na nossa UDT, que é a nossa unidade de fusão tecnológica, todo janeiro acontece, normalmente é em janeiro, acontece a nossa feira, né, o nosso evento, ela é interno, somente para os produtores da Integrada. Obviamente que são convidados os nossos produtores, mas estendemos o convite a todos, mas com um foco nos produtores da Integrada em si. É a nossa Agrotec, a nossa unidade de fusão tecnológica, ali a gente traz tudo que há de melhor. Neste ano foram mais de 1000 ensaios feitos ali na UDT, né, dentro de todo o contexto de um ano de trabalho da nossa equipe agronômica. Junto com tudo isso, Fernando, nós temos um corpo de mais de 150 agrônomos a campo todos os dias. Para quê?
para atender os mais de 50 municípios que nós temos estrutura, mais de 250 municípios que nós atingimos, com mais de 71 unidades que nós também temos e trabalham todos os dias, incansavelmente. Para quê? Para melhorar a qualidade, a produtividade, agregar valor em todas as áreas para o nosso cooperado. Que interessante, quando você falou das empresas que estão se especializando em disponibilizar drones e seus respectivos operadores para essa atividade, para essa função, você passa um filme na cabeça da gente de como mudou o perfil da mão de obra no campo. Exatamente. Para essa... para a tecnologia, para quem tem domínio da tecnologia. Imagina só você falar num trabalhador rural há 50 anos ou há 30 anos e você falar hoje, o que você usa no campo hoje. Então, assim, quem tinha medo do bug do bilênio, né? De perder o emprego, que o bancário ia perder o emprego, que não sei quem ia perder o emprego, tem outros e outros milhares e milhares de empregos que surgiram. Mas você precisa estar capacitado, estar sintonizado, estar antenado naquilo. Exatamente. E muito estudo, viu, Fernando? Mas não tenha dúvida, hoje tem que estar muito mais preparado. Exatamente. Não tem improviso mais. Ou você sabe ou você não sabe. Eu já passei dos meus 40 e sou natural do campo. Trabalhei muitos anos na agricultura, por mais de 20 anos, e eu vivenciei essa época, onde as máquinas não tinham tecnologia alguma ainda, né? Tratores e colheitadeiras sem cabine, aplicação de pulverização sem cabine, né? Uma realidade completamente diferente hoje. Eu passei por essa mudança, né? Eu saí... Você viu os dois? Eu vi os dois. Eu saí de uma operação simples, sem cabine, sem tecnologia. E nós, então, galgamos para alta tecnologia. Tive o prazer de operar essas máquinas ainda a campo até 2014, onde eu permaneci, né? Vai para 11 anos aí que estou no comercial, né? Todo inserido nesse contexto do agro aí. Agora, do outro lado, né, Fernando? Podendo levar, então, tecnologia. Máquinas de hoje, né, expostas no nosso stand, que inclusive é um stand inovador. Por quê? Essa proposta da Integrada, como disse o Galete há pouco, 25 anos de participação na Expo Londrina, comemorando então esse ano 30 anos da nossa cooperativa, uma cooperativa jovem, com uma colocação em 6º lugar já no Paraná, né? Uma das cooperativas mais jovens do sistema e já alcançando o 6º lugar no Paraná, na posição, no ranking, segundo, né, todas as fontes aí de muita credibilidade, com um faturamento excelente, uma cooperativa que continua muito robusta, em crescente, é pujante o tempo todo, né? Crescemos muito no estado de São Paulo no ano passado, estamos crescendo muito mais e pretendemos crescer ainda mais nos próximos anos no estado de São Paulo, ou seja, a cooperativa buscando realmente crescer e fazer com que o produtor se classifique dessa forma também. Ele se veja grande, ele se posicione grande, né? Falando um pouco mais da nossa marca, né, comemoramos também, esse ano é só de comemorações, né, Fernando? Comemoramos 20 anos da representação, da chegada da Kuhn no Brasil, que é uma marca que nós representamos. A Kuhn trazendo muitas inovações este ano. Temos a expertise dela é em que tipo de todos os tipos de maquinário? Pulverização, plantio, pecuária e fenação. E preparo do solo também. Né? Transporte de grãos. A gente começa a falar, abre um leque, né, Fernando? É uma infinidade de bons produtos. Sobre essa plantadeira que eu disse, com alta tecnologia, ela está exposta em nosso estande. Esse pulverizador autopropelido também está. Temos 2 bancadas de tecnologia, que são 2 bancadas com propostas diferentes para cada estado, uma para o Paraná, uma para São Paulo. São Paulo a gente representa a Agres, somos representantes de Diamante, ou seja, a Integrada não entra para brincar, né, de qualquer que seja a forma. Nós trazemos com muita qualidade. No Paraná, a PTX Trimble. Né? Quando o Galete trouxe a questão da segurança, da eficiência, com alta precisão, nós temos hoje produtos em tecnologia que você tem lá o seu trator de ano 95, 30 anos atrás, né? Ano que era fundada a Integrada. Nós conseguimos inserir nele uma tecnologia de ponta que eu garanto para você uma repetibilidade infinita de até 2,5 cm, Fernando. Ou seja, eu passei, eu plantei, eu pulverizei
neste espaço de terra. O próximo ano eu consigo atingir o mesmo espaço, talvez com uma diferença de 2,5 centímetros. Com aquele mesmo trator? Isso é o máximo de erro que a gente garante. 2 centímetros? 2,5 centímetros. Mas essa margem de erro ela pode ser ainda menor. Tá? Então, não é que eu te trago essa informação de 2,5 que realmente vai ser 2,5, né? Muito pelo contrário. Então, juntando, né, com todas essas possibilidades tecnológicas, como eu disse e reforço, temos essa plantadeira. O que mais que essa plantadeira traz? Ela é só tecnológica? Não. Nós temos que pensar em espaços físicos. Né? Não só a nossa população, mas todas as máquinas crescem no dia a dia. Essa plantadeira que nós temos hoje, além de toda essa tecnologia, ela é autotransportável. Ou seja, ela tem 15 linhas de largura. Sim. Né? Ela planta 15 linhas a cada passada. Mas e no momento de eu transportar ela? O produtor terminou um lote, ele vai passar para o próximo. Ele utiliza todo o mecanismo já instalado nessa máquina, muito prático, muito eficiente, e ele transforma essa máquina, então, como se fosse uma plantadeira de 9 linhas. Nossa. Ela é realmente autotransportável. Ela se fecha, ela é modulada. Incrível, parece um robô. Exatamente, né? A criançada é uma delícia. Imaginando aqui. É uma delícia atender a criançada, né? Até mesmo criançada que vem aí do agro, Sim. Porque muitas vezes não tiveram ainda esse contato e falam, tio, é um robô? Né? É quase, com toda a tecnologia. Né? Pega a nossa tecnologia, nossas bancadas de tecnologia e diz assim, é um videogame? Sim. Olha, é quase, só que da vida real, E né? quem leva isso, Adriano, para o campo, tem toda uma garantia, tem toda uma consultoria, treinamento, como é que funciona isso? Bem colocado, Fernando. Nós temos um time de pós-venda com o mesmo comprometimento do nosso time de ação ali da frente de vendas, né, da nossa força de vendas a campo e de consultoria. A Integrada hoje ela possui um time de pós-venda com qualificações. Mês de março eu tive 50% do meu time na fábrica se qualificando. Para quê? Para entregar realmente o que há de melhor, não só em tecnologia, mas também de conhecimento ao nosso cooperado. Então, Fernando, pegando toda essa analogia que nós fizemos aqui, o que nós conseguimos trazer? Melhoramento genético, nós conseguimos trazer precisão no campo, infinitas possibilidades de não repetir a área plantada, não sobrepor a questão do stand de semente para que a gente não sacrifique ali a produção. Muito pelo contrário, a gente produz a mais com muita qualidade e agregando toda essa questão de equipamentos e máquinas de alta qualidade que nós representamos hoje, não só na área de pulverização, também não só na área de plantio, mas em tudo, desde o preparo do solo. Falando um pouquinho, não é muito a minha área, não sou engenheiro agrônomo, mas a Cooperativa Integrada hoje tem um excelente trabalho da agricultura de precisão. Sim. Ou seja, ela vai lá, através de coletas, exames laboratoriais, ela traz para você, Fernando, produtor, diz, olha, Fernando, o seu solo precisa desta correção, necessita deste componente químico ou biológico, Sim, sim. né, que a gente prioriza também. E você vai... E como que você consegue ser assertivo na aplicação deste produto, dessa determinada recomendação? Através dos nossos produtos com tecnologia. Por aí você percebe que a Cooperativa Integrada, ela traz realmente a proposta de um ciclo completo para o nosso produtor. Nós temos indústria de laranja, nós temos café, nós temos rações. Então a gente passa por várias áreas de produção, dessa cadeia produtiva, de todo o nosso agro, de toda a nossa localidade, da nossa região, né? Paraná, São Paulo, é uma região bem extensa, mas sempre presente aí a Integrada Máquinas, o Suco Integrada Rações, enfim. Tudo, agricultura, né? De precisão. E quando você falou dos 50 municípios, 250 postos e tudo mais, em todos esses lugares tem lá uma equipe agrônomo, tem uma equipe comercial atendendo todos esses produtores nessas regiões? Onde nós temos 50 municípios com todas as nossas instalações, sim, nós temos nossas equipes. E onde nós não temos nossas instalações, nós vamos diariamente até o nosso produtor. São mais de 13.500 cooperados no nosso quadro de cooperados. É muita gente, né? Cresceu muito. E tem uma meta para chegar aí, né?
Temos. Para buscar mais ainda. Temos, porque hoje vamos buscar. Né? Vamos buscar e muito, né, Fernando? Até porque a cooperativa, todos reconhecem como uma cooperativa muito sólida. Sim. Nós levamos realmente valor, mas também passamos essa credibilidade para o nosso produtor, para o nosso cooperado, para o nosso cliente. E lembrando que a cooperativa integrada, ela não negocia só com cooperados. Né? Todo e qualquer produtor rural, todo e qualquer comerciante que resolva, né, que decida por integrada, cooperativa agroindustrial, serão muito bem-vindos. Nós atendemos todos, independente seja cooperado ou não. E aqui no stand, na exposição de Londrina, teve muita gente procurando já a integrada também, não só os cooperados, mas como você disse, né? Sim. Chegando gente nova para cá? Sim, muita gente nova, muita gente que acontece de não nos conhecer, mas chega com uma proposta de começar ali. Eu tive, inclusive, uma situação bem específica essa semana, de uma família de sucessores que tinha uma propriedade arrendada até o momento. E, de repente, decidem começar a tocar um negócio, mas não conhecem nada. Poxa, eu estou aqui, eu não conheço de máquinas, eu vi que você tem máquinas, vamos lá, com muito carinho, explicamos as máquinas, detalhamos, mas muito além de máquinas, Fernando. Chamamos ali a nossa agricultura de precisão, trouxemos os nossos engenheiros agrônomos e dissemos, olha, essa família precisa de um cuidado especial. Começaram a entregar o grão de colheita este ano na cooperativa integrada. E disseram, olha, eu não tenho toda essa expertise. O que nós vamos fazer? A cooperativa integrada está ali realmente para isso. A gente leva essa proposta através de todo o nosso corpo técnico, de todas as nossas áreas envolvidas, para que a gente consiga, então, fazer com que aquela família que começa agora um novo negócio, precisa do conhecimento, precisa de uma orientação. Nós estamos ali realmente para apoiar, para dizer, olha, nós somos parceiros, venham junto conosco, que o seu negócio vai dar certo, vai prosperar. Bacana. Olha, eu vou dizer uma coisa para você, logo, logo nós vamos ter que mudar esse nome de cooperativa, porque a integrada é muito mais do que uma cooperativa. Exatamente. Tanto que talvez, no meu tempo, né, que conheci cooperativa quando eu era criança, também tenho muita conexão com o campo, né? Meu pai sempre trabalhou com implementos agrícolas, com tratores, né? Antiga Bavária, tratores, vendia aqueles tratores Valmet, colheitadeiras SLC e tudo mais. Então a gente, quando falava em cooperativa, era uma coisa muito monocultural, digamos assim. Sim. Hoje uma cooperativa é um negócio infinito de possibilidades, de experiência, de tecnologia, de inovação. Então acho que o nome cooperativa já ficou pequeno. Vocês vão ter que inventar outro nome para integrada. Fala lá com o presidente, quem sabe coloca a assembleia aí, né? Falar com o seu Jorge multi-integrada. NASA integrada. Pronto. Aqui tem tudo de tecnologia. Querido, obrigado, desculpa a brincadeira, mas obrigado pela entrevista, tá? Foi sensacional, vai ficar disponível no nosso podcast, está no Pod, é o podcast da Tarobá que está bombando aqui no Smart Agro. Obrigado, Adriano. Obrigado você, Até Fernando. Até a próxima e um grande abraço. Valeu, obrigado. E convidar a todos para que conheçam não só essas tecnologias apresentadas e faladas por nós, mas outras tantas que nós temos como proposta no nosso stand, que vale a pena conhecer, pessoal. O nosso stand está inovador, está muito tecnológico e é realmente um grande chamariz aí da Expo 2025. Tá aí, galera. Smart Agro, integrada no parque também. Venha conhecer que você não vai perder. Daqui a pouco eu volto com mais um podcast aqui no nosso Tá no Pod. Até mais.